pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Sempre com essa banda maravilhosa. Carlinhos aí mais uma vez no piano. Deixando Nino Bessa morrendo de ciúme. Nino Bessa foi dar uma volta ali, né? Aí chega essa categoria toda no piano aí, ó. Aprenda aí, Nino. Nino, grande pianista também, né? Lucas Matos na bateria. E o velho Marlon no contrabaixo. Pode.com, idealizado por Luciano Suede, Adriano Moraes. Ivo fica brincando aqui com essas imagens para deixar mais bonito aí para você que está nos assistindo. Pitoco, que é uma grande figura, importantíssima aqui na construção do Pod. Carlos Petit, paulista, veio de fora, bebeu da água, né? Da Bahia, provou do Dendê e aí não quer mais nem saber de voltar. Eu, Jackson Costa, ator itabunense, papajaca ali da terra de Jorge Amado, me desdobrando para poder sobreviver nessa profissão. Então esse é o Pod.com. E como eu estou conversando aqui com uma figura que para nós aqui do Pod é uma honra tê-lo aqui, né? Secretário de Cultura do Estado da Bahia. Um poema de um conterrâneo seu, Mário Quintana. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, este ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Mário Quintana, seu conterrâneo Bruno Monteiro, secretário de Cultura. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Bruno, que honra ter você aqui. Obrigado, Jackson. Honra minha estar aqui com você no Pod.com, esse projeto tão lindo, fazendo uma comunicação atual, moderna e ao mesmo tempo muito potente, de muito conteúdo. A gente precisa disso. Então, estamos aqui à disposição e fico muito feliz. Você trouxe Mário Quintana. É meu primeiro contato com a poesia foi com Mário Quintana. Claro, meu conterrâneo, como você disse. E Mário Quintana é uma presença muito forte no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tem a Casa de Cultura Mário Quintana como um templo da cultura brasileira, lá localizado no centro de Porto Alegre. Então, a gente passa a ter essa relação desde muito, muito cedo. E é muito importante esse contato com tudo que ele representa, sobretudo quando ele diz que esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E a gente que é da cultura sabe o quanto isso se aplica na nossa luta, na nossa resistência, especialmente nos últimos anos. Então, agradeço muito começar com essa referência a Mário Quintana. Começar com essa potência, né, de pensamento, né? E aí você lembrou aí, nós estávamos naquele ato lá na concha acústica, né, da assinatura, né, da lei Paulo Gustavo, e eu ali querendo, assim, estar próximo daquela figura. Como é que eu vou me aproximar mais ali do presidente Lula, que é uma figura que eu admiro, não só sendo um mestre de cerimônia formal, é para isso que me chamam também, para quebrar a formalidade. Aí eu disse esse poema, exato, transferindo para ele, né? Exato. Dizendo para ele, todos esses que aí estão atravancando o seu caminho, eles passarão, você passarinho, ele, né? Entendeu a mensagem. Aí eu quis também trazer não só esse conterrâneo seu, mas esse poema, porque quem faz um poema salva, né, uma vida, salva uma alma, salva um afogado. A arte também, ela nos serve para isso, né? A arte nos salva, né? A arte salva uma sociedade, salva um povo. Vamos falar sobre isso, mas eu quero primeiro fazer para você a única pergunta que a gente sempre tem aqui no roteiro. O resto é segurando na mão de Deus e conversando. Que é saber de você, quem é você, na sua origem, o que você puder trazer assim da sua infância, seus pais, seus avós, seus amigos, vizinhos, né? Para a gente entender como é que começou a construção desse ser humano que está hoje aqui, que para nós é uma alegria ter você na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Obrigado. Eu sou Bruno Gomes Monteiro, Gomes por parte de mãe, Dona Márcia, Monteiro por parte de pai, seu Pedro. Nasci em Porto Alegre no dia 22 de junho de 1983. Faço 40 anos já.
E... Um menino, eu tenho 57. Posso dizer isso, né? Nem tão menino ainda, mas enfim. Com a energia e o espírito, que eu acho que isso também move a gente bastante, essa inquietude. E eu fui uma criança muito inquieta, e eu acho que aí é a origem de tudo. Sempre fui muito interessado em tudo que estava ao meu redor, e uma vontade sempre muito grande de participar das coisas. Eu nunca fui daquele... Eu era o aluno da escola que me envolvia com tudo. Era líder de turma, depois me envolvia com o Grêmio Estudantil, me envolvia com as causas da comunidade. Então eu sempre tive essa inquietude, essa vontade de estar num lugar que significasse a minha passagem pelos lugares. Eu nunca passei discretamente por algum lugar. Na escola todo mundo sabia quem eu era, aí eu me envolvi com um grupo de igreja num determinado momento, com a Igreja Católica, também eu tinha super destaque, e eu me envolvi muito com a comunidade, porque meu avô, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória como um todo, meu avô era líder comunitário. Eu sou de uma comunidade bem pobre lá de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, já no limite da cidade, da fronteira com uma cidade vizinha, que é a cidade de Alvorada. E meu avô era líder comunitário. E eu ia para aquelas reuniões com ele da associação, onde se discutia o ônibus, o buraco na rua, o posto de saúde. Você criança? Eu criança, molequinho. E eu gostava daquele ambiente, eu gostava daquela discussão, eu gostava daquele envolvimento, mas eu não era um guri, como diz lá no Rio Grande do Sul, era um guri que não tinha ainda um acúmulo para participar daquilo ali. E aí nós criamos um grupo de teatro na comunidade, na associação. Eu puxei isso, e sei lá, isso eu tinha 10, 11, 12 anos. Começamos a puxar para ter um grupo de teatro, e aquilo abriu uma possibilidade, uma porta para várias atividades. A gente fazia umas feiras na praça da comunidade, que a gente tava esporte, tinha gincana, tinha teatro. Então foi gerando aquele envolvimento. E eu fui sempre percebendo com isso o quanto a arte, a cultura, o teatro, a música tinha um poder de encantamento. Porque a gente estava lá em alguns momentos que eram muito duros, como eu falei, que as pessoas estavam reclamando porque o posto de saúde não estava funcionando direito, ou porque a escola estava com problema, ou porque o ônibus estava demorando o intervalo entre um e outro. E a gente chegava a fazer uma apresentação teatral, ou alguma coisa de música, e aquele clima, sabe, amenizava. As pessoas estavam ali com a cara mais fechada, acabavam abrindo um sorriso, e aquilo me fez perceber o quanto a cultura era um respiro. Depois eu me envolvi em outros projetos de teatro. Eu cresci em Porto Alegre na década de 90. Porto Alegre era uma época de muita efervescência, de democracia, de participação, de cultura. Então a cidade era muito viva do ponto de vista cultural e do ponto de vista político, de participação como um todo. Então eu comecei a me envolver em outros projetos, em projetos de teatro. Nós fizemos uma série de espetáculos, de projetos. Eu fazia uma apresentação nas escolas, nós fazíamos teatro, e era um grupo misto, que eram atores e fantoches. Fazíamos muita apresentação em escolas públicas. Os mesmos atores que manipulavam os fantoches? Não, tinha atores só para o fantoche, manipulavam o fantoche, e atores que ficavam em cena, que era o meu caso. Teve uma peça específica, que foi Coelhinho da Páscoa, que eu era o único ator que ficava em cena. Toda a minha interação era fantoche. E nós nos apresentávamos em escolas, e isso foi sempre foi um envolvimento que foi me trazendo muito significado da minha capacidade de participar daqueles momentos, sabe? De, digamos, qualificar a estada, porque era uma coisa assim, eu ficava vendo como é que chega numa escola. Eu, quando estava no movimento estudantil, falando sobre Grêmio Estudantil, eu ia para a escola fazer palestra. Vai lá falar sobre a importância de ter um Grêmio Estudantil, dos estudantes se organizarem. Mas eu sentia que muitas vezes aquilo não trazia a atenção daquela galera como a gente chegava com uma peça de teatro, por exemplo. E às vezes dava um recado até muito mais forte. Então esse foi envolvimento assim que as coisas foram, sabe, acontecendo meio que juntas. Aí num determinado momento, já estava ensino médio, já chegando na fase adulta, tinha que decidir o que fazer na universidade. Aquela pressão
que tinha muito mais forte, eu acho. Agora eu acho que já é menos com essa coisa do Enem, que já vai trazendo uma outra forma de envolvimento, mas a gente tinha aquela trava do vestibular e eu queria fazer artes cênicas. No Enem você deixa lá na frente, você decide exatamente o que quer, né? E é um negócio, é um sistema que vai pegando o conhecimento como um todo, né? Não é uma coisa assim, tem que bater, aqui é uma prova só, enfim. Aí eu queria fazer artes cênicas, mas aí começou aquela pressão e não sei o quê, porque artes cênicas vai ter muita dificuldade, tem dificuldade de trabalho, não é por aí, não sei o quê, e eu acabei indo para comunicação. Então aí fiz jornalismo, entrei direto, né? Logo que eu comecei, que eu tentei na primeira vez, já ingressei na universidade de jornalismo, me encantei com o jornalismo, pela sua possibilidade também, assim, de realizar em várias áreas. Aí, nesse meio tempo, eu tinha começado, tinha feito 2 anos de universidade lá no Rio Grande do Sul, e aí fui convidado para ir para Brasília, morar em Brasília. Isso com que idade? 19 anos. 19 anos. E aí fui sozinho, sem família, tinha alguns colegas de trabalho que estavam indo juntos naquele momento, mas tudo novo. A gente chegando numa cidade, eu me lembro que foi muita empolgação para mim, aquela coisa, vai para Brasília, vai mudar a vida. E estava acontecendo o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu estava recebendo uma delegação de uma série de ONGs, de jovens, de vários lugares do mundo, e eu participava dessa organização em Porto Alegre. Então eu era anfitrião, e aí tinha lá 60, 70 jovens de vários lugares, nós estávamos num acampamento. E era tipo assim, o fórum terminava no domingo e eu ia embora para Brasília na quarta. Era uma coisa assim. Foi um intervalo super pequeno. E foi aquela loucura toda e não sei o que, e vai embora. Cheguei em Brasília. O dia que eu cheguei em Brasília, nunca vou esquecer isso. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados, cheguei, fui lá, organizei minhas coisas. E deu 6 da tarde, assim, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer nessa cidade? Eu vim na empolgação do trabalho. E foi uma coisa assim, foi tipo um choque de realidade. Mas essas coisas nunca me travaram. Eu sou uma pessoa que, diante de uma situação até adversa, às vezes eu tenho impulso e vou. Posso errar, posso acertar, mas eu não paraliso, eu vou. E eu decidi mergulhar em Brasília. E foi uma experiência muito, muito interessante. Uma experiência muito rica na minha vida. Porque Brasília é um lugar que são de pessoas soltas. Muitas pessoas estão lá sem família, muitas pessoas de outros lugares. Diversos lugares do Brasil. Lugares. Então, assim, são muitos sotaques, são muitas comidas, são muitos hábitos. E tem uma coisa que muita gente fala assim, Brasília é uma cidade fria. Eu conheci uma Brasília exatamente o contrário. Uma cidade que é muito acolhedora, porque esse fato das pessoas não serem de lá, muita gente não ser de lá, faz as pessoas terem mais abertura. Então, assim, tem a cultura da casa. Eu tenho uma casa no lago, eu vou fazer uma festa. Aí essa pessoa ela convida você, que me convida, que convida um amigo, e todo mundo vai, leva a sua bebida, e chega lá, e foram janelas para o mundo. Tem uma carência assim, afetiva Exato. do seu lugar de origem que você tem que se aproximar dessas pessoas, Exato. né? Mais humanas mesmo. Exato. Né? E aí vai gerando esses vínculos. Aí eu entrei também na universidade para concluir. Aí eu criei também um círculo meu de amigos de Brasília mesmo, porque esses outros círculos eram muito assim. Eu trabalhava no Congresso, era gente de tudo que é lugar. Eu ia muito para essas festas em casas e coisas assim. Também pessoas muito soltas. E aí na faculdade eu consegui ter um grupo de Brasília mesmo, conheci muitas pessoas de Brasília, porque daí também a minha idade já é uma idade que é a primeira geração, digamos assim, dos brasilienses mesmos, né? Os pais, por exemplo, dos meus colegas, dos meus amigos, a grande maioria não é de Brasília. Esses meus amigos da minha geração já são. E aí foi mais rico ainda, me permitiu conhecer muita coisa. Brasília tem uma relação muito forte com a natureza, é um lugar cercado de cachoeiras, de trilhas, eu gosto muito disso. Foram 13 anos em Brasília. E transformaram a minha vida. Me tornaram um ser humano, assim, melhor, mais aberto, porque também no Rio Grande do Sul eu amo o Rio Grande do Sul, amo Porto Alegre, é a minha raiz, mas lá é um lugar muito fechado. Lá é um lugar que as relações acabam sendo construídas muito em torno de alguns círculos e
E Brasília foi exatamente o oposto. É uma cidade que circula muita gente, é gente de todo que é lugar. E aquilo ali me abriu essa possibilidade de, enfim, de conhecer, abrir os horizontes. E também uma experiência de trabalho muito intensa, porque daí eu trabalhei no governo, aí eu passei a trabalhei no Congresso, depois no governo, e terminei assessor de presidente da República, né? Foi a minha... Então, trabalhei em ministério e com a presidente da República, e aquilo foi assim, me colocou num outro lugar. Eu pude entender gestão, eu pude entender a política sobre outro aspecto, a comunicação sobre outro aspecto. Então, foi um aprendizado muito grande. Aí eu fiquei em Brasília até 2016, eu era assessor especial da presidenta Dilma. Aí, quando teve o golpe, eu fiquei com ela até o fim, e ela voltou para Porto Alegre, consultou se eu queria voltar com ela, eu não tinha vontade, e aquilo criou um certo trauma. Eu sofri muito naquela saída de Brasília, porque eu sabia que Brasília não seria para o resto da minha vida, mas eu não estava preparado para sair naquele momento. Foi como... Para um golpe, né? Assim, e foi como ser arrancado, né? Antes da hora. E foi como não, foi isso que aconteceu com ela, e óbvio que nós sofremos essas consequências. Eu tive convites para permanecer em Brasília naquele momento, trabalhar no Congresso, fazer outras coisas, mas eu não quis, aí eu fiz uma opção de ir para o Rio, porque eu disse, eu preciso fazer um refresco na minha cabeça, porque tava muito contaminado, foi um processo muito duro, aquele processo do impeachment. Aí eu fui para o Rio, aí fui convidado pela Petra Costa para coordenar a produção do Democracia em Vertigem, que eu tinha participado de dentro, inclusive, porque ela acompanhou todo o processo do impeachment. Então eu fiz essa coordenação de pós-produção, de toda a pós-produção do filme. E na sequência, eu fui convidado por Paula Lavigne para ser seu assistente. E aí que eu já trabalhava, já circulava na produção, e ali eu entrei de cabeça, e foi também uma experiência de vida incrível, de vivência pura na veia com a cultura e com toda a articulação, porque Paula se tornou uma grande ativista da cultura, as organizações todas, de muitas coisas passando pela casa dela, e ela é muito intensa em tudo que ela faz, então aquilo foi fantástico para mim, me colocou assim num outro lugar, tanto do ponto de vista como produtor, como no ativismo cultural mesmo, nacional, com toda a possibilidade. Estava sendo fundado o 342 Artes naquele momento, então eu acompanhei tudo isso, eu fui secretário executivo do movimento, junto com ela ali. Então foi aquela experiência muito viva, assim, foi muito intenso, eu estava, sabe, realmente assim, aquilo estava arejando, assim, é uma outra coisa, uma outra possibilidade, eu estava muito feliz. Aí começou 2018, aquele movimento, vão prender o Lula, vai acontecer, o que vai acontecer, não sei o quê, e era um ano eleitoral. E aí meu coração já foi apertando, eu disse assim, meu Deus, aí vem aquele lado da política que me acompanhava desde sempre, estava ali me provocando que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu não podia ficar lá só fazendo ativismo cultural diante do que estava acontecendo no Brasil. Aí eu fui convidado para acompanhar a caravana Lula tá fazendo aquela caravana no Sul. E aí eu fui para o Sul, acompanhar toda a caravana nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e foi uma experiência horrível. Foi muito forte. Eu que cresci num estado que respirava participação popular, em que o povo sempre foi considerado um povo politizado, um povo muito educado, o que eu vi foi cenas de terror. A gente passando com ônibus nas ruas e as pessoas indo para a rua com caixas de ovos, com pedras, com pedaços de pau para atirar no ônibus que nós passávamos. Aquilo foi muito assustador. Sabe? Foi muito assustador ver isso, aquela polarização em 2018, antes da campanha, março de 2018. Foi muito, muito assustador ver tudo aquilo, e aquilo foi evoluindo. Começou no Rio Grande do Sul com ovos e pedaços de pau, e em Santa Catarina passou para pedra, tijolo, e no Paraná foi tiro. No Paraná, o ônibus que nós estávamos... Foi uma progressão cada vez mais agressiva mesmo. E aí era aquele processo de autorização de violência que a gente estava vivendo. Porque era uma coisa assim... Tinha um ex-presidente viajando, fazendo um roteiro, tinha uma outra ex-presidente junto. Então, assim, podia não ter uma coisa de Estado, porque eles não estavam mais nas funções. Mas em qualquer lugar, em qualquer democracia, em qualquer Estado sério,
haveria uma preocupação com a segurança, com tudo aquilo. Só que ali não estava acontecendo, a coisa estava meio solta e aquilo foi virando uma evolução violenta. Aquilo me assustou muito. E eu saí dali convencido que eu tinha que voltar para fazer campanha eleitoral. Me assustou o que estava acontecendo. E logo na sequência, eu acho que umas 2 semanas depois, o Lula foi preso. Eu fui para São Paulo também, fiquei lá acompanhando todo o processo, naquela vigília no sindicato. E dali eu saí convencido. Aí, naquele momento, várias pessoas começaram a me... E aí, você vai fazer campanha onde? Você vai fazer campanha com quem? Você tá pensando em fazer o quê? Eu tive convite para a campanha nacional, tive convite para o Rio de Janeiro, tive convite para o Rio Grande do Sul e tive convite... Teve mais algum lugar que eu tive convite, além daqui. E eu queria a Bahia. No meu coração dizia que alguma coisa é a Bahia, porque a minha ligação com a Bahia também vem de muito tempo. Quando eu cheguei na Bahia a primeira vez, lá no início dos anos 2000, eu cheguei no aeroporto, quando eu passei naquele bambuzal, eu senti que eu estava voltando para um lugar que eu nunca tinha estado. E aquilo para mim foi um chamado ancestral muito forte, sabe? Dizendo assim, como eu estou voltando para casa. E eu passei a ter um vínculo com a Bahia, tendo no governo federal, eu implantei muito projeto piloto aqui, eu vinha muito à Bahia, eu estava sempre fazendo algumas articulações aqui, e eu sabia que em algum momento chegaria. E aí eu fiquei naquela e tal, e aí eu tinha trabalhado com o Jacques Wagner no governo federal, eu era assessor da Dilma, ele era chefe da Casa Civil. E ele me disse, lá no golpe ali, quando nos últimos processos, ele disse, olha, se eu for candidato, eu vou te chamar para fazer minha campanha. Tá bom, eu comecei a receber aqueles convites, e nada da Bahia. Aí um dia eu liguei pra Fatinha, mulher de Wagner, minha amiga também. Eu disse, olha, tá chegando uns convites aí, quero saber se ele continua querendo que eu vá trabalhar com ele. Ela disse, pera, deixa que eu vou ver. Em menos de uma semana, convite feito, tudo, peguei minhas coisas do Rio e vim embora. E vim pra fazer a campanha, combinei isso com Paula Lavigne, inclusive. Disse, ó, vou fazer campanha, eu preciso de campanha, eu quero fazer campanha, e vou lá, faço a campanha e volto. E Paula, tem certeza que você vai morar na Bahia? Olha, que não é tão fácil, não sei o quê. A gente está acostumado com o Rio, não sei o quê. Aí eu disse, vou lá viver essa experiência. Isso tem mais de 5 anos já, e foi... A gente fez a campanha do Senado, eu coordenei a comunicação da campanha de Wagner para o Senado naquele momento, foi uma campanha muito bonita. E quando terminou a campanha, eu fui conversar com ele. Eu disse, senador, o senhor me convidou para vir fazer sua campanha e eu quero lhe dizer que o senhor não tem nenhum compromisso comigo. Eu vim para fazer a campanha mesmo e tô super... Fique à vontade. Ele disse assim, tá querendo se livrar da Bahia? Aquele jeito, tá querendo se livrar da Bahia? Eu disse, não, ao contrário. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz com você aqui. Por mim, você fica. Eu fiquei. Aí eu assessorei ele nesses 4 primeiros anos de mandato. Coordenei a comunicação do mandato dele. Ficava em Salvador, às vezes, eventualmente, ia a Brasília, mas tinha uma equipe lá e eu coordenava tudo daqui. Foi uma experiência muito rica. Wagner é uma escola, é um aprendizado, a convivência com ele, a sua perspicácia, o seu jeito de enxergar a política. Aí teve todo aquele processo no ano passado, da escolha da candidatura, foi confusão, é Wagner, não é Wagner, sai, vai ser Otto, não sei o quê. Virou Jerônimo, que é uma pessoa que eu também já conheci desde que eu cheguei aqui, tinha alguma relação, gostava bastante, aí me disseram, você vai coordenar a comunicação de Jerônimo. Precisamos de você, eu assumi essa tarefa também, foi uma campanha muito linda, e Jerônimo foi uma pessoa sensacional ao longo da campanha, entendendo como foi todo o processo, como ele chegou, ele foi tendo um crescimento sensacional ao longo da campanha, nós nos aproximamos muito, criamos uma relação de muita proximidade mesmo, de muita amizade, companheirismo, e ele deu muita liberdade para a gente fazer uma campanha, porque a gente começou a campanha com 3%, e o outro candidato tinha 70% de votos. Então eu disse, ou a gente vai chegar para ousar, ou não vai valer a pena. É um candidato novo, desconhecido. A gente tem que ousar. Isso, ele nos deu a liberdade de fazer uma campanha muito ousada. E foi uma campanha que foi crescendo, foi encantando. Montamos um time massa, assim, pessoas muito boas, assim, um clima bom, sabe? Eu cuido muito disso. Eu gosto sempre de cuidar que o clima das pessoas que estão trabalhando comigo, estão em projetos como esse, seja um clima bom, leve, ainda mais em campanha. A campanha é muito curta.
tudo é tiro curto, respostas rápidas, então a gente precisa também ter essa dinâmica. E aí ganhamos a eleição, quase ganhamos no primeiro, depois teve o segundo, ganhamos o segundo turno. E ele sempre me disse, logo no final, eu ia viajar na transição, estava cansado, queria descansar, ele disse assim, preciso de você. Fica por aí que eu preciso de você. Preciso de você. E aí fiquei lá na transição, ajudando na comunicação, mas também algumas articulações que envolviam a cultura. E aí, no dia 23 de dezembro, ele me chama para conversar e me convida para ser secretário de Cultura. Eu fiquei surpreso, porque embora seja uma área que eu milito e seja uma área que eu tenha muita identidade, eu estava muito mais ligado aos temas da comunicação com ele. E aí ele veio esse convite, que eu fiquei muito honrado, fiquei emocionado, inclusive. Porque se me perguntasse friamente, você gostaria de ser secretário de quê? Eu gostaria de ser secretário de Cultura. No meu coração, a minha vontade é essa. É a área que eu acho que a gente pode fazer muita coisa, fazer, né, um trabalho diferencial. E pela trajetória que você vem contando aí, né? Desde da sua infância e adolescência, tudo tem um envolvimento. Tudo tem esse envolvimento. Né? Seu movimento do teatro lá. Exato, essa percepção sua de como a arte, através do encantamento, pode transformar os ambientes que você chegava, né, a sociedade. Então já era uma coisa que você estava, né? Nessa... E aí foi isso. Aí foi anunciado dia 28 de dezembro. E desde então eu tenho dormido uma média de 3 a 4 horas por noite, que a gente entrou num ritmo bastante intenso. E porque assim, a dimensão que é, né, uma Secretaria de Cultura num estado desse tamanho que é a Bahia, né? E tem uma coisa, Jackson, o governador fala muito sobre isso e eu entendo perfeitamente. O desafio que nos é dado, essa oportunidade, imagina para mim, que sou um menino que nasceu lá numa comunidade na periferia de Porto Alegre, aos 39 anos, me tornar secretário de Cultura da Bahia. Que tem uma cultura muito diferente, muito né? Viva, uma cultura fundadora da cultura nacional, sabe? Então, a estação primeira do Brasil, como diz Caetano Veloso, é né? aqui. Então, não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. A gente cansa, claro que cansa. Tá abrindo mão de muita coisa, claro. Minha vida pessoal, desde janeiro, não existe. Ela é totalmente dedicado a esse projeto, que é o mais importante de minha vida. Não tenho nenhuma dúvida. Não vacilo em falar sobre isso. Então, é um envolvimento que precisa. A minha equipe, às vezes, diz, secretário, tá difícil de acompanhar. E a gente tem que estar ali envolvendo, faz um rodízio, faz escala, muda um pouquinho, mas é a oportunidade agora, o momento é esse. A gente não pode, eu não vou jamais ser omisso ou deixar de fazer alguma coisa por conta de tempo. Eu deixo para descansar depois dessa missão, mas eu tenho muita responsabilidade e sei a dimensão da tarefa que me foi dada pelo governador. E aí, assim, ainda mais vindo de 4 anos de um governo que fez o que fez, né? Mesmo aqui tendo, né, alguns governos sendo PT e tudo, a gente tinha um governo nacional que a primeira coisa que eles atacam é exatamente a educação e cultura. Exato. Então você pega um estado que tem uma dimensão, né, gigantesca, que é a Bahia, meio que sucateado de alguma forma, em vários aspectos, né? Claro, é aquilo que eu falo. A Bahia não é uma bolha. Embora nós tenhamos aqui 16 anos de governos progressistas de esquerda, o cenário nacional conta muito. E o que aconteceu nos últimos... Eu digo da segunda eleição da Dilma para cá, foi um cenário de destruição. Claro, os últimos 4 foram muito piores, porque ali tinha um projeto de destruição. Porque eles queriam destruir a democracia. A cultura é pilar da democracia. Então, destruir a cultura é uma forma de destruição da democracia. Além do que, enfrentar a cultura, asfixiar, perseguir como eles fizeram, é uma forma de asfixiar o senso crítico das pessoas, o conhecimento das pessoas. E é tudo que eles precisavam para implantar esse projeto de ódio, de perseguição, de fascismo, de mentiras. Então, não querem um povo informado, não querem um povo que tenha capacidade de raciocinar e de se levantar. Então, esse asfixiamento tinha endereço certo. A cultura era o endereço disso e a gente sofreu as consequências, óbvio. Eu olho
o histórico de orçamento da cultura no Brasil ao longo dos últimos anos, a gente vê todas as curvas são assim. Orçamento nacional, orçamento dos estados, porque não adianta, a gente vai, por tabela, não tem o que faça, a gente consegue resistir em algumas coisas, mas tem outras que são muito afetadas. E sem contar que eles tentaram fazer uma destruição na reputação da cultura. Como se todo artista fosse vagabundo e só quisesse mamar nas tetas do governo, como eles ficaram falando de forma absolutamente equivocada. Exatamente, sem conhecer, como se fosse assim, cada um chega, você que é artista, chega lá num balcão da Lei Rouanet, sai lá com um Pix ou sai lá com um cheque. Não é isso. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas teve todo esse trabalho de tentar asfixiar e acabar com a reputação da cultura. Mas aí vem a coisa de como a cultura salva, e eu volto lá para minha infância, que foi a experiência da pandemia, que foi terrível. Todos nós sabemos o quanto a pandemia foi terrível e todos nós perdemos pessoas que a gente gostava muito. Mas a arte salvou. Eu fiquei meses sozinho dentro de um apartamento. Absolutamente sozinho. Meu único contato com o ser humano era com um rapaz chamado Nilson, que trabalha no meu prédio, que recolhia o lixo na porta do apartamento. Era a única pessoa com quem eu tinha algum contato durante uns 3 meses, mais ou menos. E eu conversava, eu juntava um pouquinho de lixo para abrir a porta para conversar com alguém. Mesmo se fosse uma coisa muito rápida. Mas a gente sabe quantas pessoas passaram por isso. E aquelas lives que aconteceram, sabe? Quando a cultura começou a ocupar o seu espaço, a trazendo o encantamento, a trazer leveza. Eu me lembro da live de Daniela Mercury, para mim é muito forte. Ela falou uma coisa que a gente estava num período de visitar a si mesmos. E foi isso mesmo. Todo mundo, eu, por exemplo, quem ficou sozinho, se conheceu melhor naquele período. Mas a gente tinha aquele alívio de ver live de alguns artistas. Eu me lembro até no meu prédio, teve um rapaz que algumas vezes foi lá com saxofone, uma caixa de som no carro. A gente ia para a janela aplaudir. Aquilo foi um respiro. E que bom que a gente conseguiu, a partir dessa mobilização, de conquistar as leis de incentivo durante a pandemia. Foi a Aldir Blanc, depois a Paulo Gustavo. Então, sabe, aquilo foi, a gente conseguiu ir se levantando e se recuperando. E eu vejo que pós esse período, pós-pandemia e pós-pandemônio, muitos quadros políticos, de esquerda inclusive, passaram a ter um outro olhar sobre a cultura. Eu não vou longe. O presidente Lula, que é um homem com muita sensibilidade, que teve nos seus governos os maiores ministros da cultura que esse país já teve, que foram Gil e Juca. Lula não falava de cultura como ele fala hoje, sabe? Então, a gente vai evoluindo. Então, a cultura volta para o centro do debate político. Então, eu acho que é um momento muito propício. E eu vendo também, né, na fala dele, trazendo a cultura para também unir todos os ministérios, né? Exato. Fazendo com que a cultura, de alguma forma, perpasse esses a transversalidade, que é uma coisa que a gente tem perseguido muito aqui na Bahia também. Então, aí você pega, né, a Secretaria de Cultura do Estado, depois de tudo isso, e como é que você vê, assim, qual é o projeto que você tem como secretário de Cultura e dentro desse projeto de reconstrução dessa sociedade, quais são as prioridades? Então, porque assim, é uma grande diversidade de segmentos, né? Quando a gente fala de cultura, não é só música, não é só teatro, não é só cinema. Isso. É muita coisa, né? É muita coisa, e a Bahia é um estado muito rico culturalmente. Eu não canso de me encantar em cada lugar que eu vou, isso desde que eu cheguei aqui, mas agora, especialmente como secretário, que a gente chega num lugar super simples, numa comunidade quilombola, num território indígena, num terreiro, e o fazer cultural tá ali. Lindo, potente, forte, às vezes sem nenhum tipo de apoio, às vezes com um chapéu que a galera passa ali na comunidade. Eu me lembro, tem coisas assim incríveis que eu já vivi aqui na Bahia, sobretudo nesses 5 anos que eu vivo aqui, pouco mais de 5 anos, mas nesses 20 anos de convivência com o Estado, que é a capacidade de criatividade em qualquer lugar. Eu me lembro, eu estava assim, o ano passado, na pré-campanha, eu estava em Macaúbas. E aí a gente estava procurando uma festa, assim, pós-reuniões e tudo, e aí me disseram assim, tem um forró na rodoviária. Forró na rodoviária? Fomos para a rodoviária.
pau quebrando na rodoviária mesmo, que a gente tava ali, tinha um palquinho montado, forró acontecendo. Lá pelas tantas, chega alguém e diz assim, afasta aqui pro ônibus entrar no meio da madrugada, lembrando que realmente era uma rodoviária que nós estávamos. E então, nós temos o desafio, e isso foi uma das encomendas que o governador me fez, de territorializarmos, assim, ó, intensificarmos a territorialização da cultura. É não olhar só a partir da lógica de Salvador, de Feira, de Conquista, do Recôncavo, que são lugares que tem, digamos assim, são polos mais consolidados, mas enxergar e apoiar a cultura que acontece em todos os lugares. Então, esse é um desafio estruturante da nossa gestão. A outro, que dialoga muito com isso, é justamente essa diversificação do fazer cultural. Nós conseguimos enxergar as manifestações nas linguagens como um todo, nas linguagens artísticas como um todo, mas que acontece nos mais diversos espaços, que não depende muitas vezes de um teatro, de um museu, de uma biblioteca para acontecer. As escolas estão produzindo muita cultura, por exemplo, estudantes de ensino médio, sabe, cada escola que a gente visita tem um fazer cultural que é muito intenso, que é muito bonito, que envolve a comunidade. Então, se tem desafio, os desafios maiores, nós temos muitos, nós temos muitos projetos, nós temos um planejamento que abarca muitas coisas. Já nesse primeiro ano, nós temos aí a Bahia Filmes, que a gente está trabalhando muito para implementar, nós temos agora a execução da Lei Paulo Gustavo, logo nós temos a Aldir Blanc, nós temos a retomada das conferências de cultura esse ano, a revisão do Plano Estadual de Cultura, as caravanas Primavera da Cultura, que serão no segundo semestre. Então, projetos mil, mas estruturalmente é conseguir diversificar o fazer cultural, sobretudo o apoio a esse fazer cultural que já existe, que já está acontecendo, mas que o Estado precisa chegar com apoio, com seu olhar, e a territorialização, sabe? Enxergando, compreendendo e valorizando a vocação do fazer cultural em cada lugar. Afinal de contas, além da cultura ser identidade, ser história, ser memória, ela é economia também. Ela gera emprego, ela gera renda, ela movimenta toda uma cadeia da economia criativa que só cresce no Brasil. Já é maior hoje que a indústria automobilística. Quando que a gente imaginou isso, sabe? 3,11% do PIB hoje, 7% dos trabalhadores do Brasil são empregados relacionados à cultura. Então a gente também tem essa vocação no momento de reconstrução do país do ponto de vista econômico também, que as pessoas precisam de emprego, precisam de salário, a cultura está muito presente e nosso trabalho é muito forte e determinado nesse sentido. E o Gilberto Gil, você falou dele no Ministério da Cultura, quando ele estava com Juca, depois Juca, né, que assume também, eles trabalharam bastante essa coisa dos territórios, de fazer pontes de ligação, né? De sair um pouco desse eixo assim, das capitais para ir para os cantos dos estados. Eu pedi a algumas pessoas algumas perguntas, aí você falou aí, eu vou começar por Sidney Argolo, que é ali do Bairro da Paz. Sim. Um músico que eu trabalho com ele há muito tempo, uma figura que tem uma importância muito grande naquela sociedade ali do Bairro da Paz. Você olha para ele, é um menino, quando você vai ver, tem 3 filhos, tudo bem encaminhados ali na Neogibá, sabe assim? E as pessoas daquele território ali que sabem da importância dele. Aí ele é agente cultural do Bairro da Paz, do Grupo Étnico-Cultural da Bahia. Aí ele pergunta quais são as políticas de estratégias governamentais e de fomento à cultura e à arte nos bairros populares e para a população negra. Ele tem mais pergunta. Sim. Quer que eu faça mais ou você... Você que manda. Responda essas que eu tenho mais outras dele. Quando eu falo na territorialização e nessa diversificação do fazer cultural, é justamente pensando nas comunidades, a gente fala territorialização, já pensa muito nas cidades do interior, mas também nas comunidades, nas periferias, entendendo, chegando para conhecer. Para mim, a pior coisa, Jackson, que tem é alguém que está numa função como a minha e vai chegar e vai dizer assim, ó, vai ser assim, a gente vai ter dinheiro para isso, vai ter apoio para aquilo. Aí não vale de nada. Numa boa, a gente vai dialogar só com uma parte da comunidade cultural. Então, é importante chegar no Bairro da Paz e saber o que está sendo produzido de cultura lá. É a capoeira, é o hip hop, é o paredão, é música clássica.
O que está acontecendo lá? Você falou do Neo Gibá, que é uma experiência maravilhosa. 12 mil meninos e meninas que já passaram por esse projeto de emancipação. Uma unidade, né, de escola lá dentro. Sim, eu sou embaixador do bairro exato. da Paz, assim, escolhido por eles e tudo. Então, é chegar e compreender o que está acontecendo lá e ver de que forma a gente pode somar. Eu tive numa escola, foi uma experiência muito incrível também, Leomanto Júnior, em Itapuã. E aí eu fui fazer uma visita, fui com a primeira-dama. Estamos fazendo uma visita e tal, me levaram para conhecer um auditório, e eu chego para conhecer o auditório, estou ouvindo uma música instrumental, uma música ótima. Tô ouvindo aquilo, achei que era uma caixinha JBL que estava ligada em algum lugar. Aí a gente visitou o auditório, que eles queriam mostrar que tá meio caindo, tá, tem uma coisa para fazer de reforma. E eu fui seguindo aquela música. Aí eu chego a um estúdio. E tá lá os meninos fazendo música clássica. Eu inundei a sala. Foi muito emocionante. Muito emocionante. Tocando violino, negócio assim, ó, incrível. Incrível, de uma força. E daí eles disseram, secretário, a gente aqui faz música clássica. Até vieram nos oferecer um kit fanfarra. Tem um programa que dá kit fanfarra para as escolas. E a gente disse, não, a gente não quer brigado, a gente faz aqui, a gente faz música clássica. A gente não faz fanfarra. Que maravilha. Então, sabe, é essa compreensão que a gente precisa. Saber o que está se produzindo sem nenhum preconceito. Né? Porque também, às vezes, a gente vai para uma periferia e acha que lá só está acontecendo alguma determinada manifestação. E a gente precisa entender quais são os fazeres culturais que estão acontecendo ali. O que é que eles querem, né? Para democratizar. Para dar suporte a esse. Para dar suporte e democratizar. E a gente tem um bom momento agora com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, de apoio a essa diversificação da cultura, que eu tenho certeza que isso vai significar uma nova página para a cultura brasileira, porque dá oportunidades e outras manifestações, outros coletivos vão ascender a partir disso. Eu acho que ele tem uma pergunta aqui que fala um pouco da lei. Pegando o exemplo do bairro da Paz, onde há ausência de centro... Não, aqui é uma outra pergunta, mas eu quero fazer dessa daqui. De que modo a atual gestão irá diminuir a desigualdade social também presente entre os produtores e agentes culturais, levando em conta a dificuldade da maioria em ter pessoas capacitadas com conhecimento técnico para construir projetos e concorrer a editais? Sim. Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Interessante, né? Porque eu percebo isso já desde que eu cheguei cada vez mais, que há algumas pessoas, alguns coletivos que meio que se intitulam donos da cultura. Se colocam num lugar como se fosse ali um conselho validador e os donos dos recursos também. Afinal de contas, os recursos já não eram muito, mas estavam ali entre um círculo, né, que já tinha participado de processos seletivos lá atrás e eram os mesmos de sempre. E nada contra eles, deixando bem claro. Mas quando a gente traz essa prioridade da diversificação, dizendo que o secretário vai lá no Quilombo, lá na Matinha dos Pretos, em Feira de Santana, e conhece experiência linda lá do samba que eles produzem, e toda a história como é que é enfim, das manifestações que acontecem naquela localidade, em tantas outras, e que aquilo ali é cultura também, que aquilo merece a atenção do Estado, gera um desconforto. Eu já percebi isso, gera mais ou menos, só um pouquinho, não é bem assim. Eu já tive muitos questionamentos sobre isso. Como eu tive questionamento porque eu fui no lançamento de quadrilha junina da Ilha de Itaparica, no MAN. Que eles vieram fazer um lançamento da quadrilha junina no MAN, uma festa linda. E depois algumas pessoas disseram assim, o MAN não é para isso. O MAN é para outra coisa. Quem disse? Quem definiu? O que é cultura, né? O que é cultura. Então, só que para nós chegarmos lá, e aí está o cerne da pergunta dele, tem que dar acesso. Porque também não adianta a gente dizer que é para todos e continuar com processos seletivos que só meia dúzia de iluminados em projetos, em produção, consigam acessar.
Então nós estamos, e aí de novo eu ressalto a importância da Lei Paulo Gustavo, que traz um processo muito mais simplificado, como foi a Aldir Blanc, colocando outras pessoas no círculo, sabe? Capacitando. Agora nós vamos ter um processo de capacitação, que toda a população vai ter acesso, mostrando os prazos, como é que se inscreve, como é que acessa o edital, como é que vai ser o processo de prestação de contas, o que pode, o que não pode, para que mais pessoas tenham de fato acesso a isso. Porque eu vejo quando puxa esse fio, o outro quilombo que eu fui, também em feira, o quilombo Candial 2. A meninada lá, a partir da Aldir Blanc, acessaram recursos, estão lá, fizeram um monte de coisa legal, fizeram estúdio de rádio, fizeram uma rádio comunitária, e estão lá ávidos agora. Já sabem como apresentar projetos, já sabem como entrar nesse ciclo. E isso aí incentiva todo mundo, está todo mundo ansioso. Então, eu não tenho dúvida que essas leis de incentivo, que são extraordinárias, mas elas dão essa possibilidade das pessoas entrarem nesse circuito, aprenderem a fazer projeto, aprenderem a participar de seleções públicas e serem vistas. Afinal de contas, um artista, quem faz cultura, quem faz arte, quer ser visto. Então, quando você tem um produto que você vai colocar na rede, ou que você vai se apresentar lá na praça da comunidade, ou melhor, você vai ter uma oportunidade de sair da sua cidade, de ir para outra e se apresentar, você está levando e você está se tornando conhecido. Eu acho que isso é a grande riqueza e um grande legado que a gente vai poder deixar do nosso trabalho a partir desse momento, enxergando essa possibilidade e realizando essa democratização do acesso à cultura. Eu vou sair do Bar da Paz, vou em Mucugê, tá? Tá bom, ótimo. A minha amiga, curadora da festa de lá, Steph Figueiredo, ela faz assim, há um lindo movimento de interiorização das feiras e festas literárias na Bahia, desde 2016, com formatos diversificados, curadorias e visibilidade da literatura, tanto como política cultural, como direito à leitura. Quais os programas e ações que a Secult Bahia otimiza para esse segmento? Há editais e catálogos disponíveis para o fomento à literatura? Então, há editais. Agora sairá novo edital, os editais setoriais sairão, inclusive para a literatura. E nós estamos... Esse processo das feiras e festas literárias, ele é como foguete, não tem ré. Ele começou tímido, começou com algumas poucas cidades, foi crescendo, e agora já passam de 30 que nós apoiamos. É uma parceria nossa, da Secretaria de Cultura, por meio da Fundação Pedro Calmon, com a Secretaria de Educação. E aí eu estava até conversando esses tempos com o professor Vlad, que dirige a Fundação Pedro Calmon, que nós vamos ter que ver uma forma, primeiro, de ter um apoio, que seja um apoio... que organize, que ajude a organizar. Por exemplo, esse ano o nosso apoio é com o tema do Bicentenário. Então, nós apoiamos com recursos as feiras, mas elas terão o tema do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, que é um marco muito importante para a nossa história. Mas também da gente ter algum processo de seleção, porque não vai ter recurso assim para apoiar todas, é um movimento, como eu falei, muito crescente, mas que nós consigamos, então, ter um processo de seleção para que mais cidades, para que mais grupos participem e a gente consiga, de fato, ampliar. Afinal, é uma política importante, sobretudo nesse momento que nós vivemos, em que as pessoas não leem mais, em que há uma indução, inclusive, à desinformação, a ler 3, 4 linhas no WhatsApp e transformar isso numa leitura. Nós sabemos que a importância da leitura e quanto as festas e feiras literárias cumprem um papel importante nesse sentido de difusão da leitura e da sua integração com as demais linguagens artísticas também. Então, nós estamos nesse fortalecimento para a qualificação desses importantes eventos culturais. E as festas e feiras aí unem, né, a educação, claro, com a cultura. Com a cultura, né? Com as outras possibilidades que a gente faz um show, vai ter uma festa, traz a gastronomia presente, enfim, tem essa vivência, esse envolvimento como um todo. Eu fui convidado, na época, Jorge Portugal, secretário de Cultura, para ser padrinho da Escola Cultural, né, de Itabuna. Eu sou de lá de Itabuna, ele me convidou, eu fui lá. A primeira escola de uma série que o governador, na época, elencou assim, para instaurar pelos territórios baianos. Como é que anda como é que é a evolução desse projeto? Nós estamos muito ligados à educação. Isso também foi uma determinação do governador. Ele é
ele é um homem que vem da educação, ele é professor, foi secretário de educação. E ele me disse assim, Bruno, nós estamos entregando essas escolas todo o estado. Escolas lindas, com auditório, com refeitório, com ar-condicionado, muitas com piscina, quadra poliesportiva. Então, ele disse, a gente precisa dar sentido para todo esse equipamento. Então, eu preciso muito da cultura nas escolas. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito detalhado de entender que tipo de cultura está sendo produzida em cada uma dessas escolas. Como eu citei a música clássica da Leomanto Júnior aqui em Salvador, quais as experiências, o que tem de mais forte em cada escola dessas, para trabalharmos juntos e essa escola ser um espaço cultural também. Porque eu tenho dito uma coisa, Jackson, nós temos 17 centros de cultura no interior do estado. São geridos pela Secretaria de Cultura. Além disso, nós temos bibliotecas, nós temos museus, nós temos teatros. E há uma degradação de muitos desses espaços. Infelizmente, por conta do tempo, falta de investimento, degradaram fisicamente. Eu digo, olha, me lembro que foi uma reunião, até o pessoal ficou meio assim na hora que eu falei que estavam todos os coordenadores dos centros de cultura da Bahia. Eu disse, olha, vocês levantem os pleitos de reestruturação física, nos tragam, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não impedirá o nosso trabalho. Se tiver um centro de cultura que não está em condições de funcionar e a gente não conseguir dinheiro para reformar de imediato, a gente vai levar para a escola, a gente vai levar para o salão da igreja, a gente vai levar para a praça, a gente vai levar para o meio da rua. Mas nós vamos fazer. A ocupação cultural não pode depender de um espaço físico. Claro que nós queremos, e eu procurei a ministra Margarete, para nós termos um apoio federal para um programa estruturante desses espaços. Porque senão o dinheiro que a gente tem é para literalmente ficar tapando o buraco. Então, são equipamentos importantes e precisa de um recurso realmente, seja direto do Ministério ou algum tipo de financiamento, nós estamos buscando para reformas de fato em todos os equipamentos. Mas enquanto isso não vem, a gente não vai ficar paralisado, esperando. A cultura tem que estar acontecendo onde o povo está. Seja, como eu falei, seja na escola, seja no meio da rua, seja na comunidade, mas enfim, a gente quer que a cultura esteja muito viva em todos os lugares da Bahia. Até porque é ela que mobiliza tudo, né? Todos os setores da sociedade. Quer dizer, ela é capaz de transformar tudo, né? Tudo em coisa melhor. Eu tenho outras perguntas aqui, eu acho que vou passar de Mucugê. A gente foi do bairro da Paz para Mucugê, agora a gente vai para onde? Para Canudos. Canudos, que legal, vou lá em outubro. Eu falei, eu vou conversar com essa figura. Meu amigo Lequinho da Cultura. Tão importante, que ocupa esse cargo tão importante, então eu vou saber o que é que esse povo está... Luiz Paulo Neiva. Luiz Paulo, professor. Aí ele gravou. Professor Luiz Paulo Neiva, da UNEB. Eu pedi para ele gravar. Vou colocar aqui e a gente ouve, tá? Peraí. Deixa eu ver se aqui vai... Costa, passando aqui para te parabenizar pelo seu podcast, esse mais um instrumento que você inventa para a cultura, para as artes, etc. Você que é um grande ator, um grande poeta, enfim, agora com esse podcast que vai balançar mais a cultura baiana, eu tenho certeza. E hoje você traz aqui o secretário Bruno Monteiro, que eu tive a felicidade de conhecê-lo lá em Quixeramobim, no Ceará. Numa atividade importante lá de louvação e de evocação a Antônio Conselheiro. E lá nos conhecemos, fiquei impressionado com a capacidade dele de conceber a cultura e de falar com as pessoas, a simplicidade, enfim, um homem vocacionado mesmo para ser secretário da Cultura do Estado da Bahia. E aí eu quero aproveitar o teu podcast para convidar o secretário Bruno para ele abrir a nossa 4ª Feira Literária Internacional de Canudos, Africana. Vai ser uma oportunidade dele poder falar com o povo de Canudos e toda aquela região, de Euclides da Cunha, Monte Santo, Paulo Afonso, Juazeiro, enfim, Uauá, todas esses locais. Canudos, você sabe, né, Jackson? Você é o nosso mestre de cerimônia, você já atuou 3 vezes lá. Esse ano você vai novamente, mas você só vai participar um dia, que é o primeiro, porque você está muito ocupado lá no Rio de Janeiro, gravando. Então, a gente quer levar o
o secretário Bruno para ele dialogar com o povo do sertão de Canudos. Então, eu quero aproveitar para falar disso e pedir a ele, que ele já está formulado aqui o convite para ele participar, abrir a nossa feira literária. Um grande abraço, um grande programa aí para vocês dois, um grande programa para toda a Bahia. Que será de 13 a 17 de setembro. De setembro. É. Vou fazer o possível para ir. Eu tenho um convite deles também para estar lá em outubro. Lá em Canudos? Em Canudos também, num evento relacionado ao Antônio Conselheiro, que foi justamente... nós tivemos em Quixeramobim, na casa de Antônio Conselheiro, fizemos esse compromisso, mas o professor me mande o convite, vai ser uma honra, se eu conseguir, estarei presente, quero muito prestigiar, e eu me amarro, vou te dizer uma coisa, eu me amarro em me entranhar nesse interiorzão da Bahia, e é muito encantador. É muito encantador toda a vivência, porque é um estado com uma história muito forte, com uma vivência cultural muito intensa e com acolhimento, que é uma coisa para mim que é única. Então, eu adoro, eu tenho, é um verdadeiro prazer. Eu fico meio, às vezes, quando eu fico muito tempo em Salvador, por conta das demandas aqui, eu já começo a ficar meio ansioso, que eu gosto muito de pegar a estrada e realmente ir para os lugares, porque eu fico, sabe, Jackson, eu já estive em tanto lugar nesses 5 meses, em que às vezes as pessoas me dizem assim, a primeira vez que um secretário vem aqui, isso eu já ouvi tanto, e que só aumenta a minha responsabilidade. Eu não vou conseguir a todos os lugares, eu sei disso. Mas eu quero ir a muitos. Pela dimensão desse estado, né? E pela riqueza, por tudo, sabe? E eu não sou uma pessoa que gosta de chegar e fazer uma passadinha assim. Eu gosto de chegar, ouvir, sentar, ver o que está acontecendo, dançar com as pessoas, contar uma história, sabe? Ter esse envolvimento, ter essa vivência. Isso que ele falou, do jeito que eu converso com as pessoas. E é um jeito mesmo, eu gosto de conversar, pegar, olhar no olho, pegar na mão, abraçar, sabe, entender aquilo que as pessoas estão fazendo e estão vivendo ali, porque isso é o que dá sentido e transforma, faz as coisas serem de verdade, sabe, não é superficial. Porque às vezes, a rede social é tudo, tá foto, todo mundo, não sei o quê, mas aí às vezes é só aquilo ali, sabe, às vezes não tem. Eu sempre me lembro uma vez, quando começou essa moda de rede social, fomos almoçar em Brasília, eu, minha mãe e minha irmã, era Dia das Mães. Nós estávamos no restaurante, nós estávamos ali os 3 conversando e tal, não sei o quê. E tinha uma mesa exatamente ao lado, e tava um casal mais velho e um casal mais jovem. E eram pais e filhos, porque os filhos eram muito parecidos com os pais, inclusive. Eu sou muito observador. Eu fiquei observando um bom tempo. Eram os 4 no celular, cada um no seu. Não trocavam uma palavra. Só aqui assim, celular. Aí, daqui um pouco, a menina pegou, fazer a foto aí. Todo mundo olha, sorriso, foto linda. Volta cada um pro seu celular. E assim, eles foram embora, ninguém trocou nada. Uma realidade e uma outra virtual totalmente. Quem olha na rede, família linda, unida, todo mundo lindo, almoçando. Tudo de mentira, entendeu? Então, assim, eu até quando eu vou para essas agendas, às vezes, eu não fico nem com o telefone. Fica alguém da equipe, fica com o meu telefone na mão, me dá uma ajuda ali, às vezes até para registrar alguma coisa, um videozinho que depois no carro eu vou editando, vou vendo, vou fazendo as coisas, que eu sou da área, então é uma coisa que eu também gosto de fazer. Eu cuido muito da minha comunicação, mas eu não quero estar ali na hora disperso com isso, eu quero estar dando atenção para aquela pessoa, sabe? Eu sei a responsabilidade disso. Eu me lembro uma vez eu vi Ivete Sangalo falando que alguém perguntou para ela alguma coisa, como é que ela, se ela não tinha mau humor, o que ela fazia quando ela estava de mau humor, ela disse, eu tento ficar em casa, porque eu não posso dar o direito das pessoas me verem. Eu sei que tem gente que espera uma vida toda para me ver. Não posso dar o direito de eu chegar na frente dessa pessoa e eu não estar bem. E aquilo me marcou muito. Claro, eu não sou Ivete Sangalo, mas eu fico pensando, eu sou um secretário de cultura e eu vou a lugares que as pessoas dizem que nunca teve um secretário ali. Então, naquele momento, aquilo pode ser a coisa mais importante para aquela pessoa. Então, eu tenho que estar ali inteiro. Eu tenho que estar ali prestando atenção. Muitas vezes eu não vou ter como resolver o problema dela. A gente vive uma situação de emergência social muito grande. As pessoas querem emprego, as pessoas querem o que comer, as pessoas querem perspectiva. E a gente está ali para falar de cultura, para falar de esperança, mas o fato de chegar, abraçar, acolher, pegar na mão e olhar no olho já faz toda a diferença. Então, disso eu não abro mão. E mostrar, né, que
É para isso também, pra né? isso. Um secretário de sobre cultura. isso. É sobre isso, É né? sobre É para estar perto, né? Então, quando você falou desses inúmeros espaços, né, centros culturais e tudo, que precisam ser melhor aparelhados, né, Reformados, devido até ao uso modernizados. mesmo, né? Me lembrei de uma pergunta de Fernanda Paquelê, certo? Grande, Fernanda Paquelê. E já vou agradecendo aqui a todos, a Sidney, né, de ter mandado pergunta, a Esther Figueiredo, a Luiz Paulo, e também agradecendo a Fernanda. Ela fala que ela lembra lá do ato, deixa eu ver se eu achei aqui, no lançamento, né, da Paulo Gustavo, ouvimos a promessa do governo de acompanhar o discurso do presidente Lula, que declarou que devemos ter 2%, né, para a cultura e não somente 1% que a classe artística clamava. Quais os planos e prazos para o cumprimento dessa promessa? Bom, então, essa luta é uma luta histórica do setor, né? Eu acompanho isso há muito tempo, é uma luta justíssima. Eu estava até aquele dia no palco, a Daniela Mercury estava dizendo para mim que estão pedindo 1, a gente tem que pedir 10, tem que pedir 15, porque, né? É muito pouco, realmente, assim, né? Para a importância, né, desse lugar, que exato, é a cultura na Bahia e no Brasil, né? Com certeza. E o que a gente tem, assumir o compromisso, eu conversei com o governador sobre isso, é de um aumento progressivo. Nós vamos aumentar progressivamente o orçamento da cultura. Queremos chegar nos 2%. Eu não posso ser irresponsável. Seria chegar aqui e dizer assim, vamos chegar nos 2% no ano que vem. Não tem como dizer isso, porque a gente sabe como funciona a montagem do orçamento no Estado e toda a sua complexidade, todas as necessidades que envolve. Mas o aumento progressivo é um compromisso. Nós vamos evoluir com esse orçamento ao longo dos anos. É um compromisso do governador, é um compromisso que o presidente assumiu. E para isso, eu resgato novamente a importância dessas leis de incentivo. Porque o que acontece? Quando muitas pessoas dizem assim, mas a lei de incentivo, a lei Paulo Gustavo, ela não é um orçamento do Estado, ela é um orçamento extraordinário. Exato, é verdade. Ela é um orçamento extraordinário, mas quando a gente coloca o dinheiro, esse dinheiro chega, seja de orçamento extraordinário ou do orçamento direto, e a gente chega lá na ponta, fazer cultural acontece, as pessoas brotam, sabe, com as suas possibilidades enfim, de encantamento que a cultura traz. E isso empregam mais gente, diversificam a cadeia, as pessoas se empolgam, o governo vê que bota mais dinheiro e as coisas acontecem. Isso vai nos dando força. Então, eu não tenho nenhuma dúvida o quanto essas leis de incentivo, nesse momento, tipo só a Lei Paulo Gustavo, para você ter uma ideia, o nosso orçamento da Secretaria de Cultura é 224 milhões para esse ano de 2023. A Lei Paulo Gustavo vai colocar na cultura só do Estado da Bahia mais 148 milhões. Então, juntando os municípios, vai para quase 286 milhões, já é maior que o nosso orçamento todo. Isso aí vai criar um novo momento, impulsiona. Isso nos dá força para depois batalharmos por mais orçamento. A gente já vai conseguir. Teve agora a discussão do plano plurianual. A participação da cultura foi muito forte, porque um governo ele lida com orçamento de 4 anos. Então, o primeiro ano ele é o orçamento herdado do governo anterior. Então, nós estamos trabalhando no plano plurianual de 2019 agora. E esse ano está sendo preparado o plano plurianual de 2024 até 2028. E é nesse aí que a gente está focando, para conseguir, de fato, começar essa curva ascendente do orçamento da cultura. E para isso, eu tenho repetido e conversei sobre isso, inclusive com a ministra Margarete, nós temos uma obrigação moral de investir bem cada centavo da Lei Paulo Gustavo. Porque depois de toda a desmoralização, de todo o sufocamento, de tudo que aconteceu com a cultura brasileira, por conta da falta de recursos, desse asfixiamento, a gente precisa, agora que tem dinheiro, dar uma boa destinação para ele, porque nós vamos mostrar a riqueza cultural que vai acontecer, os empregos que vão ser gerados, a inclusão social que isso promove, sabe? E é a melhor forma de nós mostrarmos que nós temos capacidade de gerenciar orçamentos mais vultuosos e o quanto esse investimento na cultura traz retorno para a sociedade. Essa verba da Lei Paulo Gustavo vai também para os aparelhamentos, para os espaços físicos? Vai de uma forma muito específica da Paulo Gustavo, que é na lógica do audiovisual.
Então a gente pode utilizar, por exemplo, para criar salas de cinema nos espaços, para cinematecas, para cineclubes, para formação em cultura, mas ele não permite, por exemplo, uma obra para trocar um telhado ou consertar um ar-condicionado. Não, a Lei Paulo Gustavo não prevê isso. Aldir Blanc, sim, que virá mais para o segundo semestre. Então a gente vai conseguir, nesse caso, utilizar para os equipamentos a partir da lógica do audiovisual. Mas já é alguma coisa que nós conseguimos botar pelo menos um primeiro momento, botar um primeiro pé nisso. Maravilha. Você começou fazendo teatro lá, né? Você cantava Não, a gente quer que você cante. Eu tenho um pouco de frustração. eu adoro música, eu amo música. A minha vida toda é música. Quando eu tô em casa, tem sempre música tocando. Mas não canta? Quando tá no banheiro? Canto no banheiro, canto junto com a música. Mas geralmente quando eu tô cantando, a galera diz assim, ai, gosta de cantar, né? Tá na hora, deixa pra quem sabe. Mas a gente se mete a fazer tudo, não tem problema não. Vamos aí pro desafio que vier. Você vai cantar o quê? Poxa, gente, aí. Que berlinda, né? Deixa eu pensar alguma coisa que seja bem... Não, Faraó já é a marca da ministra. Eu não posso pegar a marca da ministra. Deixa eu pensar alguma coisa. Corajoso, né? A banda tá ali doida esperando. Poxa, eu fico aqui pensando em Gil, em Bethânia, em Gal, em Caetano. De Caetano, né? Caetano é Caetano. Caetano é tudo. Deixa eu pensar. Tem tanta música de Caetano que eu gosto. Difícil escolher, né? Pois é. Onde o Rio é mais baiano, a gente falamos disso aqui, pelo menos o refrão. Rola? Ai, viu? Olha que problema. Isso tem tudo pra virar meme, meu Deus. Ai. Mas é uma escolha boa, né? É uma escolha boa. É uma escolha boa e diz muito também sobre muita coisa da nossa cultura. Eles puxam lá, é? Eu que começo, gente. Ai, que problema. Vamos lá. A Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira, ela inteira se viu. Exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria! Não ter sido em vão que ela expediu as passeatas pra trazerem o samba pro Rio. Pois o mito Surgiu dessa maneira. Agora estamos aqui. A banda não achou ainda. Do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, a festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro. Nós aqui e ele lá. Essa é a confirmação de que a Mangueira é onde o Rio é mais baiano. Onde o Rio é mais baiano. Onde o Rio é mais baiano. Onde o Rio é mais... Coragem. Agora, o melhor que nós cantamos a primeira parte da música toda e a banda não achou o tom. Olha como a gente... A gente não, você é um artista. Não, mas você completo. trouxe essa música que é muito linda. Mantiveram na capela aqui só porque não tinha tom. Vocês botassem um tom que fosse próximo. Mas tá tudo bem, foi aí uma homenagem. Mas que bom, eu gostei dessa sua coragem. Não sei se eu teria essa coragem que você teve aqui de cantar. Não, mas eu não me aperto, não. Aí quando tem alguma coisa assim, aquilo que eu digo, eu não travo, sabe? Se tem alguma coisa na hora que pega, vambora. Vamos nessa. Não tem... Eu me lembro, uma vez eu trabalhava com Dilma e tinha uma solenidade da eleição, o primeiro turno da eleição, aí tinha a coletiva, aquela coisa, aquela pompa toda para dar a declaração depois do resultado. E aí a gente tava na coxia, assim, cadê o mestre cerimônias? Cadê quem vai apresentar? Não sei o que. Daí ela pega e disse assim pra mim, vai você, meu filho. Pegou o microfone, vai você, meu filho. E todo mundo me olha, eu pego o microfone e vambora, entendeu? Não tem problema não, a gente se vira.
Marcelo Prado, grande ator Marcelo, ele pergunta qual o projeto da Secult para o Teatro Profissional da Bahia. Eu gostaria de saber que você é do teatro também, né? Que você vem do teatro, eu já fiquei... Origem. A gente tem uma deficiência de equipamentos de teatros bem grande. Grande. Então, falta muito. Quando a gente está com o TCA nesse processo de reforma fechado, isso se torna mais evidente ainda. Então, eu tenho pensado muito sobre a lógica também de nós desenvolvermos um trabalho de teatro, primeiro, que ocupe, obviamente, os espaços que já existem, os teatros que já existem, e aí eu não tenho nenhum tipo de preconceito, se é teatro público, se é privado, nós queremos, de fato, que as coisas aconteçam, mas também de incentivar expressões teatrais, e aí vem para aquela minha experiência lá da infância e da adolescência, que a gente possa ter apresentações nas escolas, em outros equipamentos, na rua, que é o que nós estamos desenhando também no projeto das caravanas de cultura, para que o encantamento e a força do teatro também consigam chegar em toda a Bahia, não fiquem restritos a um lugar que tenha uma sala de teatro que nós queremos. Claro que o nosso sonho é que cada município ou cada região tenha um espaço físico de teatro. Que possa receber espetáculos de todo canto do país. Com certeza, mas enquanto isso não é ainda possível, que os que têm sejam ocupados, mas que nós consigamos também levar o teatro e as outras linguagens para onde o povo está. Eu acho que Fernanda Paquelê tem alguma pergunta que de alguma forma complementa essa, que é o seguinte, ela fala dos teatros, deixa eu ver aqui, eu peguei porrada de perguntas. Ela fala assim, porque só se fala do TCA se temos tantos espaços destruídos, a exemplo do Solar Boa Vista e do teatro de plataforma, sem falar dos espaços do interior que você já trouxe aqui, a vários centros culturais. Aí eu estava olhando que o Teatro Castro Alves é de 1957. Exato. De lá para cá, não temos ainda na Bahia uma construção de um espaço que atenda às artes cênicas, teatro, dança, música, para talvez atender a esse crescimento dessas artes cênicas na Bahia. A arte cênica vem se desenvolvendo e não tem esse acompanhamento dessas edificações. No caso, hoje, a gente não tem nem o TCA que está em reforma, né? Isso. Primeiro, assim, uma ressalva sobre a pergunta. Não se fala só no TCA. Eu falo sobre tudo. Eu falo sobre todos os equipamentos. Inclusive, quando eu estou viajando, vou no interior. Chega lá em Mutuípe. A turma de Mutuípe não quer saber de TCA, quer saber do seu centro de cultura da cidade. Claro, há muito, por ser o principal equipamento cultural da Bahia e um dos principais do Brasil, o TCA tem uma dimensão muito grande, tem uma atenção da imprensa para isso, mas nós não estamos preocupados só com o TCA. O TCA nós temos uma obrigação. Há 30 anos que o TCA não passa por uma reforma na sala principal. O governador Jacques Wagner teve a coragem de iniciar esse processo de requalificação do complexo Teatro Castro Alves com a reforma da concha acústica. Concha, né? Depois a sala do coro no governo de Rui. E havia já o projeto da reformulação da sala principal e do foyer. Esse projeto foi interrompido por conta da pandemia. E aí, por óbvio, os recursos foram todos destinados para a saúde naquele momento. E agora ele está no processo de atualização e nós temos uma obrigação. Vai ser um projeto muito grande, ele é um projeto caro, é um projeto que leva tempo, porque afinal de contas é um equipamento que precisa ser atualizado. E aí, às vezes as pessoas falam, então tá dizendo que não estava bom. Ele estava bom. O problema é que ele estava bom com equipamentos e com uma lógica de 30 anos, de 1993. Que já estava sendo pensado na reforma. Estava pensado, porque esses precisam ser constantemente atualizados. Eu vou te dar um exemplo. As varas cênicas, você sabe, mas as pessoas que estão nos assistindo muitas vezes não sabem, que é aquela estrutura que levanta o cenário, toda a parte cenográfica do teatro. Fica sobre o palco, né, ficam de metal exato, onde prende refletores e cenários. E cenários. As varas cênicas do TCA têm uma capacidade de 200 quilos. Isso, por exemplo, impediu que a sala principal recebesse o Cirque du Soleil, por exemplo, que demandava pesos de 500 quilos, que é
agora a vara cênica que será instalada. A nossa parte, por exemplo, toda a parte acústica, você sabe, a tecnologia vem aperfeiçoando. Então, nem a atualização de 2019, porque o projeto é de 2010. 2019 foi feita uma atualização. Ele está sendo atualizado novamente, que nesses últimos 4 anos muita coisa mudou, do ponto de vista de equipamentos, de tecnologia. Então, essa atualização é para um novo momento. Nós entregaremos, o TCA será o teatro mais moderno do Brasil e um dos mais modernos de toda a América. Não tenha nenhuma dúvida disso pelo trabalho sério e responsável que está sendo feito ali. Então ele demanda uma atenção muito grande, mas nós não estamos preocupados só com isso. Eu tenho uma cartela já dos nossos equipamentos. Você falou do Solar Boa Vista e de outros equipamentos. Nós temos o Cine Jandaia, por exemplo. Aí tô saindo um pouco de teatro, mas do nosso patrimônio para buscar parcerias. Então eu tive com a ministra Margarete, levei a nossa totalidade de equipamentos e as suas condições, pedindo um apoio federal de um programa que seja de fato estruturante, e aquilo que não for possível, nós vamos procurar também iniciativa privada, procurar outros parceiros para requalificação desses espaços. A gente não está pensando só no TCA, não. Então, na lei Aldir Blanc, é possível, por exemplo, que uma empresa que queira ser parceira para reconstruir ali o Solar Boa Vista, que isso se torne possível através da lei? Não, para o Aldir Blanc não, porque o Aldir Blanc é dinheiro direto. A gente pode, aí com o dinheiro público, investir nisso. O que nós podemos fazer com a iniciativa privada é ou via Lei Rouanet ou Faz Cultura. A Lei Rouanet Nacional e Faz Cultura, que é aqui da Bahia, que é as empresas privadas, por meio de dedução fiscal, fazem um aporte e aí a gente pode conquistar. Pode restaurar alguns espaços através da lei de Faz Cultura. Exato. Isso é uma coisa boa. Né? E é interessante, por exemplo, eu cito um exemplo aqui. Os bancos, por exemplo, tem uma lógica de instalação de espaços culturais. Então nós temos também aberto esse diálogo, buscando parcerias para instalação, enfim, para reformar os espaços e transformá-los em espaços culturais. Então nós estamos bem dedicados a isso. O Teatro Vila Velha teve um tempo que tinha um suporte do governo, né? Ele continua tendo. Continua tendo? O Vila Velha faz parte de um projeto dentro do Fundo de Cultura, que são as ações continuadas, que são organizações que prestam relevantes serviços à cultura do Estado, que o governo do Estado mantém um apoio constante. E nós continuamos apoiando o Vila Velha. Ele tem outros problemas, ele tem problemas de outra ordem, mas nós estamos cuidando muito também para a recuperação, entendendo, sobretudo, a importância do Vila Velha para a história da cultura da Bahia. E como é para você, por exemplo, depois da pandemia, né? Quer dizer, durante a pandemia e pós-pandemia, alguns teatros fechados, né? A gente teve ali o teatro Teatro Aquibeu, que é um teatro maravilhoso, de porte médio, que é um teatro importante para atender, né, a demanda dos grupos locais. Nem todo espetáculo, né, local, baiano, tem a capacidade de encher uma sala principal do TCA. Mas um teatro de 300, 400 lugares, eu penso que são os teatros mais importantes para as produções locais. Temos o Teatro do ICEA também, que é um teatro super importante, do Aquibeu. Nós estamos mapeando todos esses equipamentos para termos assim, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil. Ah, não, e aí como assim ainda tá fazendo, ainda não identificou. Mas para você ter um projeto executivo para uma obra, quando é um equipamento tombado ainda é mais complicado, são uma série de critérios, um questionário muito, muito grande que é feito, muito minucioso, para nós identificarmos o que de fato precisa ser feito para a recuperação daquele espaço. Então isso está acontecendo, está em levantamento de muitos equipamentos, nós já temos, de muitos ainda está em elaboração, para que nós, enfim, como eu já falei, busquemos essas parcerias. O que for possível com orçamento próprio, faremos com orçamento próprio. O que for com recurso federal, o que for com a iniciativa privada, nós estamos buscando para realmente termos uma política de requalificação para termos mais espaços para servirem de palco para a cultura baiana. E é uma reconstrução, né, Bruno? A gente falou sobre isso aqui, né? O que foi feito, né, com esses espaços durante esses 4 anos que passaram, né, de governo aí, né? Não, e o tempo também, Jackson, o tempo é
é implacável, né? O tempo vai degradando. Nós vivemos numa cidade litorânea, tem toda uma ação da natureza que também afeta. Então, assim, não é... Muitas vezes as pessoas acham, isso foi só desleixo da gestão pública. Não é isso. Não é, sabe? São uma série de questões que vão interferindo naquilo. Então, claro, precisa de uma manutenção constante, mas a gente precisa também ter o cuidado na preservação. Por exemplo, o prédio do Arquivo Público do Estado da Bahia é de 1523. Imagine. A manutenção. A manutenção. E é um prédio que está lá fortíssimo, sabe? Uma estrutura muito, muito, muito forte, muito imponente. Mas, claro, com necessidade de cuidado estrutural de um prédio do século XVI, que está aí em pé e funcionando até os dias atuais. E a importância de manter de pé, né? Esse prédio, né? Manter de pé. Patrimônio. E a preservação dos seus acervos, a preservação do que está lá dentro. Os acervos que a gente tem na Bahia são riquíssimos, muitas vezes até muito mais ricos do que do acervo da Biblioteca do Arquivo Nacional, por exemplo, porque boa parte da história nacional foi construída aqui. Então, né, a responsabilidade é muito grande mesmo dessa preservação e desse cuidado com os nossos patrimônios, digamos, imóveis, com nossos prédios. Estamos reformando vários, vamos entregar aí já em breve o Museu do Recôncavo, vamos entregar o Museu de Arte Contemporânea, que é o Palacete das Artes, vai se transformar no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Temos aí a Biblioteca do Rio Vermelho, que está quase pronta, a Biblioteca de Taparica, também quase pronta, o Centro de Cultura de Itabuna, que vai ser sua terra está lá com a Adonias Filho. Adonias Filho está sendo restaurado. Mês que vem a gente já consegue entregar Porto Seguro, Juazeiro. Isso vai acontecer com os outros todos também? Sim, essa é a política da gente conseguindo, claro, não consegue fazer todos de uma vez só. E tem sempre pedido. Estamos aqui, eu vou lá e visitei o Amélio Amorim, em Feira de Santana. Aí já recebo 3 ou 4 mensagens. Aqui em Alagoinhas estamos com um problema, assim, aqui em Valença, tal coisa. É um processo. A sua função é um trabalho trabalhoso. É grande, é muita grande, coisa, né? Mas a demanda isso, é muito grande, né? Mas de pouquinho em pouquinho se... E o setor cultural, Jackson, está muito machucado. Tá. Eu entendo, sabe? Eu entendo quando tem muita crítica, muita cobrança e muita descrença, às vezes. Eu vejo muita descrença. Eu sou muito otimista. Eu sempre sou muito otimista com as coisas. Mas eu entendo quando as pessoas já dizem assim, não acredito mais. Tudo tão difícil, sabe? Tanta perseguição, tanta dificuldade. Eu entendo, eu respeito, mas eu quero muito que essas pessoas que têm um pessimismo ou que, enfim, perderam a esperança de que algo possa acontecer, que elas, no final, daqui a um tempo, elas tenham uma nova avaliação, assim, que elas consigam recuperarem a esperança de verem as coisas acontecer. Porque, no geral, o povo está muito otimista. E até porque são 5 meses, né? 5 meses. Você está nesse trabalho aí. 5 meses. Que às vezes parece que são 5 anos, mas são 5 meses. Francisco Guerreiro, que é chefe de gabinete lá Chico. de Margarete, ele diz aqui, parabenizo o secretário Bruno pelo trabalho que tem feito à frente da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Brasil passou por um momento recente de risco à sua estrutura democrática. Qual o papel da cultura no fortalecimento dos pilares da democracia e na pacificação do Estado brasileiro? O secretário pensa em projetos estaduais nessa linha? Com certeza. Aquilo que eu falei já que mais cedo, não há democracia sem cultura, muito menos cultura sem democracia. A cultura é um pilar da democracia. Então, quando a gente faz esse trabalho de valorizar, chegar aos fazeres culturais, onde eles estão acontecendo, apoiar, reconhecer, sabe? Reconhecer aquilo como cultura, reconhecer uma senhora, como eu conheci aqui em Alagados, que passou a escrever, na pandemia, ela se descobriu uma poeta. Ela era uma professora, uma pessoa até mais tímida, e ela se descobriu uma poeta na pandemia e publicou seu primeiro livro. Agora, já com 70 e poucos anos. Sentada na varanda da casa dela, ela começou a ter inspirações e começou a escrever. E isso é o fortalecimento da nossa democracia, sabe? Isso é nós mostrarmos o quanto a cultura contribui para a emancipação humana,
para que as pessoas se reconheçam a sua identidade, reconheçam a sua ancestralidade, reconheçam a sua história, sabe? E com isso, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente começa também a valorizar mais a democracia. Se fala muito pouco no Brasil sobre o que foi a ditadura militar. Isso virou quase um episódio que é contado de uma forma muito superficial pelos livros de história. Assim como se fala muito pouco sobre a independência da Bahia, sobre o 2 de julho, sobre a independência do Brasil na Bahia, a luta das mulheres, do povo, sabe? Do povo simples, dos indígenas, dos quilombolas, naquele momento. Porque quando isso acontece, quando essas histórias são contadas, as pessoas se empoderam daquilo. Elas entendem a importância. Se a história da ditadura fosse melhor contada, as pessoas soubessem mais o que aconteceu, dificilmente nós teríamos vivido o que a gente viveu há 4 anos, né, nos últimos 4 anos no Brasil. Então, esse apagamento da história contribui para os rompimentos e para o enfraquecimento da democracia. Então, nós, como cultura, temos um papel fundamental, essencial, desse fortalecimento da democracia. Eu sei que você veio de tantos outros, né, compromissos hoje, mas eu estou aproveitando a sua presença para trazer aqui também a presença de algumas pessoas, né, que representam, né, a arte na Bahia e tudo. Gil Vicente, eu pedi uma pergunta para ele, deixa eu ver se você já respondeu alguma coisa. Quais os principais problemas do teatro baiano encontrados nos diagnósticos feitos pela Secult e quais ações concretas mais importantes foram pensadas a médio e longo prazo para revê-los minimamente? E a gente teve... Agora, em abril, nós realizamos 7 encontros setoriais, com todas as linguagens artísticas. Eu, por sinal, agradeço muito a todos e todas que participaram, que escolheram o caminho do diálogo, de ir até a gente, trazer suas críticas, suas perguntas, seus questionamentos, seus anseios. Porque tem gente que gosta de ficar fazendo só pela rede social, né? Tem gente que vai lá para ouvir, para debater, para discordar, é da vida e da democracia. E todas as linguagens, todas as 7. O central é o recurso, é o orçamento, é o apoio que o Estado pode dar para o seu desenvolvimento. E isso faz nós termos essa responsabilidade de trabalharmos com muita seriedade e muita dedicação para o bom uso do recurso público que nós temos na mão. Ah, é pouco, não sei. É pouco, ainda diante da necessidade, mas nós temos que usá-lo bem, usá-lo com responsabilidade para progredirmos no orçamento e conseguirmos apoiar cada vez mais coletivos, cada vez mais fazedores de cultura. O que eu tenho dito é o seguinte, o recurso hoje ele é assim para atender assim. A gente vai crescendo aqui no recurso. Mas eu quero crescer muito aqui nesse atendimento, sabe? Então, a gente tem que chegar a mais pessoas. Porque também não dá, muitas vezes, para ficar o recurso concentrado para poucos. Assim, o recurso diminuiu, ele é só para a gente. Ele aumentou um pouco, ele continua sendo só para a gente. Não. A gente precisa, de fato, de uma emancipação. Que o recurso público, o sentido dele é emancipar. O ideal é que as pessoas participem de um processo que tem um apoio público 1, 2, 3, 4 vezes e depois elas tenham condições de aquele projeto seguir e o Estado conseguir com aquele mesmo recurso apoiar outras iniciativas, fazer essa roda girar. Então eu vejo muito sobre essa lógica, sobre uma lógica da renovação, da ampliação, sem desprezar o que nós já temos. De forma nenhuma, não é sobre isso. Sem aquele ditado que diz descobrir um santo para cobrir outro. Não é sobre isso. Nós queremos ampliar, nós queremos cobrir muito mais santos com essa política. E como eu também já falei dos espaços, né? A partir dessa lógica também de nós viabilizarmos mais espaços para o teatro e para o conjunto da cultura. Uma coisa que eu vejo pouquíssimo aqui, quase não temos, é teatro em shopping. Tem uma lei que obriga o shopping a ter um teatro? Não sei. Parece que tem uma lei não tenho conhecimento. Que tem que Mas ter. Hoje, spoiler, não posso entrar em muito detalhe, eu tive uma conversa com o dono de um shopping de Salvador que tem um espaço que quer fazer um shopping, que quer fazer um teatro. Porque assim, né, quando hoje eles souberem, né, o quão importante é um teatro dentro de um shopping, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Shopping da Gávea, onde
grandes espetáculos, né, Exatamente. são apresentados e movimentam o shopping de alguma forma, né? Né? Financeiramente Exato. mesmo, né? Se o shopping é para ter esse lucro certeza, porque financeiro, as ele pessoas agrega vão- esse valor, isso. né? Quem vai ao teatro no shopping, Vai paga cons- estacionamento, come, acaba comprando alguma coisa porque tá ali. É assim que as coisas funcionam. O cinema acabou tendo muito essa lógica. O cinema migrou do cinema de rua, né? São pouquíssimos cinemas de rua que a gente tem no Brasil. Aqui em Salvador a gente ainda tem o Cine Glauber Rocha, que bom que tá ali, que tem, mas é um dos pouquíssimos no Brasil, como foram cine de pra rua. os Foram pros shoppings. shoppings. E por que não teatro? Exatamente. Não Então é uma provocação O interessante. Eva-Res é subutilizado, Exato. né? Exato. Eu já vi espetáculos lá e tudo, mas pode, né, Claro. fazer aquilo funcionar. Eu fiquei bastante animado com essa conversa de hoje. Que Tomara bom. que ela avance e nós tenhamos uma nova experiência, porque é isso, Jackson. Eu não posso achar que um projeto que não é meu, ou que eu não fui o primeiro a ter a iniciativa, ele não é bom só por isso. Eu quero que tenha aqui um shopping aqui em Salvador, na Bahia, faça um teatro lá dentro, e ele vai mostrar para todos os outros que aquilo é uma puta oportunidade, que é bom, que movimenta a cultura, que movimentou a economia daquele lugar, que aí vai servir de exemplo para vários outros, entendeu? Então a gente precisa de fato que as coisas aconteçam, que alguém tome a iniciativa. Aí, mas aí pode dar certo, pode não dar bom, se não der certo, é o risco que se corre, mas a gente não pode ficar paralisado pela omissão. E assim, além de trazer a importância para a transformação daquele público também que só consome, às vezes, shopping center. Né? Exatamente. Então, tem gente que vai para shopping, mas que também não vai para o teatro, não vai ver um show, não vai, né, ver algumas manifestações culturais e pode passar a perceber a partir de um shopping, né? De um teatro no shopping. Eu acho que tem uma coisa aí que você traz que é um desafio muito grande, constante, de nós tirarmos algumas barreiras que fazem as pessoas entenderem muitas vezes que a cultura não é para elas. É alguma coisa que é meio intransponível. Quando o pessoal da direção do TCA me contou, quando começou aquele projeto Domingo no TCA, que o ingresso a R$1 com 50 centavos meia, eles acharam, bom, começou isso aqui, vai ser uma fila que vai lá pro Garcia. Tanta gente. E não era. No início não era. Porque as pessoas achavam que o teatro Castro Alves não pertencia a elas. As pessoas não sabiam como se vestir, como se portar para um ambiente como aquele. A mesma coisa a gente vê nos museus. A mesma experiência, por exemplo, no Neo Gibá, né, que é a orquestra para os meninos da periferia. Então, quando a gente vai derrubando essas barreiras, e se for preciso para a pessoa, para um shopping, para ir a um teatro, ir para um shopping, tá valendo a pena. Que seja. Mas que as pessoas isca, consigam... Né? Claro que tem uma isca. Exatamente que tem uma isca. A gente teve agora Semana dos Museus, fizemos uma programação intensa. E muita gente que mora em Salvador e que nunca tinha ido ao museu daqui de Salvador. A gente teve esses relatos, as pessoas diziam, não sabia que era de graça, não sabia que abria fim de semana, sabe? Umas coisas assim... super, super simples, que numa pesquisa rápida ali na rede social você vai achar, mas é falta do costume. Então a gente tem uma cultura a ser construída também, de ocupação desses espaços e das pessoas entenderem a cultura como acessível para todas as pessoas. E aí você falando do Domingo no TCA, que eu tive também assim, a honra de participar ali com o espetáculo, e esse público foi realmente... dobrando a esquina. Esquinas ali, né? Isso. Namíbia não teve, parece que 2 sessões, quase teve uma terceira no domingo e outros espetáculos mais. E não só isso, aí você vê uma plateia com sede, com fome de cultura, que degusta o espetáculo, como muitas vezes as plateias que são habituadas a frequentar nem degustam tanto. E com uma entrega, isso eu acho a coisa mais fantástica, assim. A capacidade das pessoas de se entregarem para arte. E às vezes as pessoas mais simples são as que nos dão melhores ensinamentos. Eu tenho uma coisa eu gosto muito de música, como eu já falei, eu gosto muito de show. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de show. E eu vou até show de artista às vezes que eu não conheço muito, ou que eu não gosto muito,
ou que eu acho que eu não gosto muito, mas eu gosto de ir para observar aquele momento de entrega entre o artista e o público que gosta. A gente vê tanta reação espontânea, tanta coisa assim, sabe, que brota da emoção. Eu mesmo, quantos espetáculos eu já chorei, eu já ri muito, já tive vontade de levantar e sair porque não estava gostando. Mas é um momento de entrega. Eu tive recentemente num concerto lá no Neo Gibá, e o concerto chamava Música para a Alma. E foi uma das coisas, assim, uma experiência que corporalmente, de fato, a gente era tocado. Sabe? Eu saí de lá e mais de uma hora depois eu ainda estava arrepiado. Eu ficava falando e me arrepiando. Agora arrepiei de novo aqui falando. Veio aquele mesmo arrepio. Porque isso é a capacidade de tocar num lugar da gente, assim, que, sabe, que a gente, às vezes, muitas vezes não consegue compreender de outra forma, assim como um livro. Quando você lê um livro e aquilo te transporta para um lugar que o imaginário faz você, sabe, entender como é que é aquela casa, como é que é aquele lugar, como é que é aquela cidade, aquela realidade. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente investir nisso, porque as reações, o retorno, a entrega das pessoas que tem esse contato faz muito valer a pena. E é para isso, que a arte existe, né? Para tocar mesmo, para abrir uma janela, como diz o Mário Quintana. Que janela é essa? Não é só para lá, né? Essa janela que se abre lá fora, ela primeiro se abre aqui em quem é tocado, né? É aí que a pessoa passa a enxergar o mundo como... E de várias formas. Eu me lembro que quando eu, aqui na Bahia, eu estava aqui, foi no início, agora quando eu vim morar, eu fui numa manifestação política ali naquelas tradicionais que saem do Campo Grande e vão até a Praça Castro Alves, desce a Avenida 7. Eu estava novo aqui ainda, aquela coisa, querendo entender aquela lógica, a lógica dos trios elétricos e tal. E aí eu fui ali, desci na Avenida 7, era um dia de semana, e eu fui observando a reação das pessoas que não estavam na manifestação, de quem estava no comércio, trabalhando ou comprando. As pessoas estavam na calçada. Aí eu fui parar ali perto da Piedade. Indo assim, eu ficava ali na calçada observando, tal, passando. Aí passa o primeiro trio elétrico lá, de um sindicato, o pessoal fazendo discurso, e, né, que é da vida, é da política, é da democracia, tá tudo certo. Aí passava aquele primeiro e as pessoas assim, uma cara meio saco, toda a mesma coisa. Aí vem outro trio elétrico, então outro sindicato, não sei o que, as pessoas falando, atrapalhando, tá atrapalhando a vida, não sei o que, pô, tem que descer, agora não sei o que, aquela coisa confusa. No fim dessa marcha, desse cortejo, vieram se eu não me engano, era a turma de dança da UFBA. E vieram com uma performance. Dançando, tinha uma percussão na frente e vinham dançando. Aquilo não tinha palavra de ordem, não tinha um microfone com discurso. Tinha música e as pessoas dançando. Aquilo gerou um envolvimento das pessoas que estavam. Eu comecei a observar na porta das lojas, as pessoas começaram a meter dança também. Começaram a aplaudir. O que gerou envolvimento com a causa ali? O discurso do carro de som ou o lúdico? O envolvimento com a arte? Sabe? Aquilo foi muito pedagógico para mim. Sabe? De como, e o baiano tem muito isso, né? As pessoas na Bahia têm muito também desse envolvimento, é muito musical, é muito, sabe, do jeito dança, da entrega do corpo, né? É muito rua. Muito Gilberto rua. Gil fala muito isso, das manifestações rua, de rua da Bahia, ele fala isso num disco ao vivo, não sei se é o Deus Mudança, né? Da importância disso, né? Dessa manifestação na rua mesmo, de livre, né? É a nossa capacidade, de fato, de transformar consciências e transformar o mundo. Então, a arte tem esse poder e a gente está aqui para potencializar isso. Bruno, ficaria conversando aqui com você um tempão, você vem de outros compromissos, né? Eu quero também prezar isso, né?
Alguma coisa mais que você queira falar, Oxi. dizer um poema. Você vê que eu estou provocando você. Já falei Mário Quintana aqui, já falou um poema, então é mais um poema, já falei né? um poema de Mário Quintana, já me aventurei a cantar, mas fico pensando que a gente vai... É interessante esse formato, que a gente fica numa leveza e vai, né, vai contando histórias, vai rememorando momentos da vida, e tem uma leveza, sempre tem mais o que falar, sempre tem mais o que enfim, o que abordar, mas eu gosto muito de... E isso é uma coisa... Tá lá grudado, tá atrás da porta da minha casa, uma flâmula que eu ganhei há muitos anos de uma amiga, que é uma amiga que é cantora também, produtora, e é um verso de Vinícius de Moraes, que diz: é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe. Eu procuro levar minha vida assim, porque sempre há um caminho, o bom e o ruim. Sempre há um desafio colocado na nossa frente e sempre vai haver uma torcida a favor e uma contra. Às vezes até dentro da gente mesmo. Aquela velha história do anjinho, do diabinho, aquilo tem muita presença, eu acho, em muitos momentos. A gente conhece muita gente que fica às vezes frustrada porque acaba ficando com medo, ficando paralisada, ou caindo no caminho da tristeza. E não estou diminuindo isso. Eu sei que não é uma coisa, muitas vezes, de escolha das pessoas. A realidade de cada um, né? A realidade de cada um. Mas eu gosto muito dessa frase desse carioca que amava a Bahia, que foi também tão bem acolhido e adotado aqui. Que soube muito bem ir ali para Itapuã e morar naquele paraíso. Naquele paraíso. E eu gosto muito desse verso especificamente, porque ele é um orientador e ele está ali na porta da minha casa, porque todo dia quando eu saio de casa eu quero olhar para aquilo ali e lembrar que é muito melhor ser alegre que ser triste, e a alegria é a melhor coisa que existe, e a gente, quando trabalha com cultura, trabalha com arte, o que a gente quer mesmo é um mundo mais alegre. Então, se eu puder, nessa minha missão muito honrosa, que foi me dada pelo governador Jerônimo Rodrigues, a quem eu agradeço muito, com o meu trabalho, contribuir para que esse estado seja um estado mais alegre, eu vou ficar muito satisfeito. Esse estado já tem a marca da alegria, tem uma marca de muita força, e eu tenho isso para mim, é um mantra de vida e de compromisso mesmo, que eu acho que a gente está aqui também para ajudar. Eu fico muito, uma coisa que eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito nos lugares, é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, as pessoas me dizem assim: você tem uma energia muito boa. Isso me faz, sabe, isso revigora porque não é forçado, não é uma coisa que eu busco para alguma coisa para naquele momento, não, é da vida mesmo, é de dentro. Energia a gente sabe quando bate e quando não bate, acontece. Então eu tenho essa obsessão, digamos assim, de ser uma pessoa otimista, de uma pessoa que sonha muito, que trabalha muito, que gosta das coisas no coletivo. Eu não tenho pretensão de ficar fazendo coisas para construir uma marca pessoal. Eu falo isso muito com a minha equipe, sempre. Quando a coisa dá certo, deu certo, é nosso, sabe? Foi todo mundo que fez. Em nenhum momento eu aceitei. Por exemplo, a gente fez aquele ato no dia 11, na Concha, que foi aquele ato lindo da Lei Paulo Gustavo. E muita gente veio depois querer dar o crédito ao secretário. Não, esse crédito ele é coletivo. Ele é de todos nós. Assim, quando dá errado alguma coisa, eu não vou fulanizar. Claro, se alguém fez alguma coisa errada e grave, a pessoa vai ter que arcar com as consequências, é da vida. Mas deu errado, é coletivo, vamos junto aqui, vamos se abraçar e vamos ver o que a gente faz para resolver isso. Porque, afinal de contas, quando dá certo para todo mundo. Quando dá errado para todo mundo. A gente não pode nunca pessoalizar, sobretudo num espaço em que estamos, que é um espaço público, de construção da política pública, de envolvimento com toda a sociedade, de uso de recurso público, de recurso do povo. Então, a gente tem que ser muito responsável com tudo isso para fazer, de fato, as coisas acontecerem. E se puder dar uma contribuição para que a vida seja mais alegre, mais feliz, ou como disse Rita Lee, que acaba de nos deixar,
aquela até viralizou agora quando ela faleceu, a participação dela no programa do Bial, que ela diz, que ela leu o final da autobiografia dela, que ela diz, acho que fiz um monte de gente feliz, vai ter valido a pena. Então a gente tá nesse caminho que é duro, que é desafiador, mas com essa muita vontade, muita disposição. Não vamos conseguir entregar tudo, mas o que entregar vai ser fruto de muito trabalho, de muita determinação e com muita dedicação para que as coisas evoluam. Secretário, que maravilha, tá? Grato por esse espaço aqui, né? Você poder chegar aqui trazendo essas respostas para tantas pessoas, que eu fiz questão de não estar eu sozinho aqui, né? Para estar trazendo também os anseios de alguns segmentos, são inúmeros, né? Sabemos disso. Dizer também da importância do seu apoio naquele ato, né? Eu participei lá com Maria Marighella, na posse, né? Estava também no Rio e tudo, e nesse Margarete falou, aí a secretaria vai estar dando o suporte necessário para que aconteça naquela magnitude ali, então muito importante. E dizer assim que você, nesse lugar que é tão, para mim, é um dos mais importantes, é uma Secretaria de Cultura de um Estado e um Ministério da Cultura para fazer todo o restante funcionar, como, né, você disse aqui também na sua palavra, e que você consiga, né, nesse tempo mesmo que tem que ser cada passo no seu momento, fazer com que a cultura, né, no estado da Bahia tenha mais alegria, né? É isso. Que você consiga mesmo aí força para realizar, porque é grande, o trabalho não é pequeno, né? Mas é trabalhar. O que eu sempre digo, Jackson, como produtor não aceita não, né? Produtor está sempre buscando sim. A gente só se conforma com não quando realmente não tem mais nenhum caminho. Porque o papel do produtor é transformar o não em sim, é buscar os caminhos para transformar aquilo. E eu tenho muito essa cabeça. Eu sou muito claro, eu sou disciplinado. Eu estou dentro de um governo, eu respondo a um governador, a um vice-governador, a um projeto político. Então eu sou disciplinado, mas eu se vem o não, eu vou sempre buscar o sim. Eu vou sempre dar um jeito de contornar e ver outra alternativa para ver que aquele sim, de que forma ele pode chegar. Se ele não for um sim completo, que ele seja uma parte de um sim. E o que eu tenho dito para o setor cultural, todo o setor que tem disposição de dialogar, que quer construir juntos, que a nossa disposição é total, é de conversa, é de muito diálogo, é de ouvir, para inclusive compartilhar, porque quando a gente conversa, a gente entende o conjunto das coisas, entende as dificuldades, entende as limitações. E o que eu tenho dito assim, a gente vai conseguir resolver todos os problemas? Não, mas a gente vai pegar na mão e vai bater nas portas onde esses sims possam estar, a gente possa chegar a construir os avanços necessários. Então, quem tem essa disposição, eu agradeço muito a participação de todo mundo que mandou pergunta e reafirmo para quem mandou e para quem não mandou, quem está nos vendo e com toda a sua audiência, e ao longo do momento, de todos os meses, anos que eu tiver nessa missão, nunca faltará essa disposição para o diálogo e para construir coletivamente. Nem sempre a gente terá todas as respostas, mas a disposição aqui de trabalhar para fazer essa cultura bombar. Essa cultura ela é muito importante, ela é uma cultura fundamental para o Brasil. E nesse momento de reconstrução, a Bahia está presente, nós vamos fazer a nossa parte para que aqui também a cultura se desenvolva com muita força e com toda a sua potência. E Caetano, mais uma vez, conversando que a gente se entende, né? É conversando ele que se entende. Isso. Conversando que se entende. Ele Maravilha. que é uma referência muito grande para mim, de vida, inclusive. Eu aprendo muito com Caetano. A minha convivência com ele é uma das coisas que mais valiosas que eu tenho na vida, porque ele realmente é uma pessoa de uma visão. Quando eu fui conversar com ele, me lembro que eu estava ali na construção para ser secretário ou não, e eu falei com ele, eu disse, Caetano, eu não nasci na Bahia, e ele começou a listar pessoas que não nasceram na Bahia e que fizeram história na Bahia, e disse assim, isso jamais será um problema, você tem acúmulo, tem trabalho e tem capacidade, você vai fazer um bom trabalho. E eu fiz questão de citar todos aqueles que ele tinha me relacionado, eu citei no meu discurso de posse, porque realmente eu acho que é também um símbolo da generosidade desse Estado, sabe? De acolhimento. Isso a Bahia é terra-mãe do Brasil, porque acolhe como mãe mesmo, sabe? Capacidade de abraçar, entender que como já disse Gil, que todo brasileiro é baiano também.
Maravilha. Bruno. Obrigado. Sucesso, tá? Obrigado. Massa. Grato Viva a aí. cultura. Viva a cultura. Muito grato, Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia. Sucesso. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Maravilha, Bruno. Muito grato. Obrigado. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.